Bom dia a todos os presentes, os internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a segunda sessão extraordinária desta Casa de Leis. Peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Nidial. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiana Aparecido Braga. Presente. Isael Campos Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Valesca Menezes Garcia. Presente. Valmir Bedoni dos Santos. Presente. Convido o nobre vereador Cristiano Aparecido Braga para fazer a leitura de um trecho bíblico. Bom dia ainda, bom dia a todos. Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e toda essa coisa lhe serão acrescentada. Essa é a palavra do nosso Deus. Declaro aberta a ordem do dia com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3º, alíneas A e M, o artigo 163, inciso 3º do regimento interno desta Casa de Leis, requer ao plenário a dispensa da leitura da sessão da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 25ª sessão ordinária realizada no dia 16 de agosto de 2023 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Salto de Pirapora, 17 de agosto de 2023. Ofício número 136/2023 GP. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e nobres pares e ao ensejo solicito-lhes abertura de sessão extraordinária no dia 18 de agosto de 2023 para a deliberação do veto parcial do projeto de lei complementar número 5/2023. Na oportunidade, aproveito para renovar a Vossa Excelência e aos nobres pares meus protestos de estima e consideração. Mateus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem de justificativa do veto parcial ao projeto de lei complementar número 5/2023. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, vereador Clodoaldo Soares de Almeida. É com grande respeito à Casa Legislativa Salto Piraporense que envio esta mensagem com a justificativa do veto parcial ao texto aprovado no projeto de lei complementar número 5/2023, o qual assim dispõe, em sua emenda, altera a lei complementar número 14, de 22 de agosto de 2022. Conforme consta no texto aprovado, o Poder Legislativo aprovou emendas no projeto de lei complementar originalmente proposto pelo Executivo, em que altera a qualificação de escolaridade e remuneração de cargos. Ocorre que a alteração proposta pelo Ecrécio Tribunal Legislativo é inconstitucional e ilegal, pois contém vício formal de iniciativa e vício material do ponto de vista da inconstitucionalidade formal, a forma avilta, competências privativas do Poder Executivo, quando desfigura o quadro de servidores, pois a competência de emendar dos parlamentares não é infinita, conforme o artigo 61, parágrafo 1º e 2º b da Constituição Federal. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu, em ação direta de inconstitucionalidade, não pode ultrapassar
os limites qualitativos, natureza ou espécie, e quantitativos da proposta, sem desfigurar o projeto original. O poder de emendar, que se reconhece ao Legislativo, não é carta branca para fazê-lo. Tem os seus limites, pena de o Poder Legislativo interferir no Poder Executivo, em matéria de competência exclusiva deste poder. Ademais, o presente projeto, ora vitado, contém ilegalidade de ordem material, visto que promove alterações na remuneração dos servidores sem contemplar o orçamento e não informa qual o quantitativo da despesa com as alterações e com os quais recursos o município irá equilibrar suas obrigações face às emendas. Assim, a Lei Complementar 116 de 2009, Lei da Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 16, impõe as condições para a criação, alteração de despesas de cunho continuando a haver. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta aumento da despesa será acompanhado de, primeiro, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Segundo, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias. Assim, deveria acompanhar o projeto o estudo financeiro sobre o alcance das despesas, o impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador de despesas. Porém, a digna Casa Legislativa não incluiu tais estudos no projeto, o que impede a implantação das alterações dado o princípio do equilíbrio financeiro. Assim, em razão da inconstitucionalidade e ilegalidade verificadas e da competência prevista no artigo 60, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, ficam vetados os artigos 6º, 7º e anexo 2º do projeto de lei complementar 5/2023, aprovado por Vossas Excelências. Atenciosamente, Salto de Pirapora, 17 de agosto de 2023, Mateus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Razões do veto. Em que pese a intenção louvável e honradez da Casa Legislativa Salto Piraporense, que intenta incrementar o quadro de servidores da cidade, infelizmente, tal iniciativa não é possível, por inconstitucionalidade material e forma de iniciativa, explica-se. Ocorre que a competência para administrar, prover, criar e extinguir cargos por simetria é reservada ao Poder Executivo, conforme prevê o artigo 22 da Constituição Federal de 1988, CF/88. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senador Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privada do Presidente da República as leis que: 2. Disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Desse modo, não é crível imaginar que o Parlamento, mesmo com boa intenção, possa alterar a estrutura, qualidade e remuneração do quadro de servidores sem que seja o responsável pela administração
ou que administre o orçamento. Ademais, também incorre em vício de iniciativa quando parlamentar intenta modificar a organização de órgão público, sendo que tal iniciativa é reservada privativamente ao chefe do Poder Executivo, conforme prevê o artigo 83, 15 da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora. Artigo 83. Compete privativamente ao prefeito, além de outras atribuições previstas nesta lei. 15. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei grifo nosso. Por todo exposto, com todo respeito necessário aos legisladores da Câmara Municipal de Salto Pirapora, decido vetar parcialmente o projeto de lei complementar número 5/2023, somente em relação ao artigo 6º e 7º e anexo 2º, pelos cristalinos vícios de legalidade, iniciativa e inconstitucionalidade acima expostos. Atenciosamente, Salto Pirapora, 17 de agosto de 2023, Mateus Moron de Campos, Prefeito Municipal. Parecer número 70/2023, da Comissão de Justiça e Redação, favorável à manutenção do veto 3/2023, veto parcial ao autógrafo de lei complementar número 7/2023, que altera a lei complementar número 14/2022, de 22 de agosto de 2022. O veto parcial ao autógrafo de lei complementar de número 007/2023 está em discussão. Vereador Antônio Marcos. Senhor presidente, nobres colegas, quero fazer um breve comentário aqui sobre esse texto aqui das razões do veto, que é interessante que o seu aqui, vamos se desanar, o seu segundo parágrafo aqui, ocorre que a competência para administrar, prover, criar, extinguir cargos por simetria é reservada ao Poder Executivo, conforme prevê o artigo 22 da Constituição Federal. Quando se criou essa Constituição Federal, foi juntado um grupo de deputados, de homens responsáveis por criar leis. Esse grupo de pessoas chama-se Parlamento. Então, tudo que rege hoje a administração pública, ela vem sendo criada por eles. E aí a gente olha aqui que, quando se justifica que a prerrogativa aqui de a intenção de nós não emendarmos ou fazermos alguma coisa dentro do projeto, chega a ser até uma coisa assim gritante para quem conhece direito. Porque eu acho que a interpretação num texto, numa linha de trabalho, ela tem que ser muito de responsabilidade para nós, vereadores, pessoas constituídas dentro dessa Casa de Leis, né? Então, aqui, jamais nós entramos dentro do rol administrativo. Mas quando o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara Municipal, existem comissões, existem grupos para a gente poder estudar e ver o que está certo e o que está errado. Se com essa justificativa aqui existe uma prerrogativa de que não podemos transformar ou mudar, às vezes, o corpo do projeto, não precisava de ser apreciado pela bancada dos vereadores. Então eu fico assim, às vezes, indignado, porque são pessoas inteligentes, pessoas que conhecem o sistema da lei, conhecem artigos e tudo, e às vezes colocam uma interpretação assim, que é gritante no meu ponto de vista. Que eu sou leigo na matéria, não conheço muito a questão de direito, mas quando você interpreta, você sabe que toda uma estrutura, quando se criou a estrutura administrativa na Constituição Federal, ela colocou um parâmetro.
E quando se tem que ter alguma mudança, o presidente da República, ele manda para o Congresso. E o Congresso vai analisar as comissões e vai fazer as alterações. O corpo do projeto ele vem lá bonitinho montado. Porque é para isso que existe o Poder Executivo. Mas quando ele quer alguma alteração, ele pede para quem? Pede para o Poder Legislativo. E de repente aqui nós estamos vendo, indo contrário à ideia de que o Legislativo ele tem essa prerrogativa de ajudar num projeto, de construir ele. Porque nós aprovamos um primeiro projeto lá o ano passado, foi errado, foi para o Ministério Público, foi errado, voltou para essa Casa de Leis, e agora o camarada vem com a justificativa dessa, chega a ser brincadeira. Referente a promover alterações na remuneração de servidores sem contemplar o orçamento, assim deveria acompanhar o projeto o estudo financeiro sobre o alcance da despesa, impacto financeiro, declaração do ordenador de despesas. Porém, a digna Casa Legislativa não inclui tais estudos no projeto, o que impede a implantação de alterações dada o princípio do equilíbrio financeiro. Por misericórdia, quem que tem o controle financeiro do município? É o prefeito. Está lá, tem uma Secretaria de Finanças. Eu não queria nem falar sobre esse projeto. Para mim já passava régua nisso aqui. Só que, estão de brincadeira. Quando você fala em estimativa de despesa, se você olhar no corpo do projeto, gente, é leitura, é interpretação de texto. Nós temos aqui, dentro desse estudo que foi feito, nós temos uma economia de R$34 mil por mês. Ela dá mais ou menos R$410 mil anual. Ela economiza. Da onde está saindo dizer que tem impacto financeiro? Se nós diminuímos isso. O único acréscimo que tem aqui é que tem 2 cargos de chefias, se vocês olharem. Um exemplo aqui, peguei aqui, chefe de seção de manutenção de trânsito. É R$1.500, esse caso aqui. E o chefe de seção de oficina de manutenção, R$1.500, foi para R$2.000. Que impacto que está dando o quinhentão dentro disso aqui do orçamento? Então, são coisas que desconstroem toda uma estrutura de trabalho. O projeto está aqui, o corpo do projeto está sendo respeitado. Só que se não for para a gente apresentar as propostas dentro do projeto, não precisa da gente estar aqui discutindo isso. Nós somos pessoas pensantes, cada qual aqui tem uma linha de trabalho. Olha, imagine só ele vetar a emenda do amigo vereador Braga. Eu ter que votar contra uma emenda do vereador, eu não voto contra projeto de vereador, amigos. Eu sinto muito. Eu sou contrário a esse veto, porque se o vereador apresentou, ele tem que ser acatado, essa proposta dele passou pelo plenário. Passou pelo plenário, gente. Nós votamos a proposta anterior. Só que o prefeito, não concorda. Viu? Não concorda por quê? Porque tirou aqui 2 cargos aqui, dessa prerrogativa. Aí você vê que esses cargos aqui tem que ser do vereador Braga, tem que ser todos eles nível superior. E aqui no meu ele aponta que não pode ser nível superior. Senhor presidente, só isso. Vereador, eu concordo em alguns pontos com o vereador. Parece que quer falar? Porém, a emenda do vereador Braga a gente tem que colocar junto. Eu não posso tirar do Braga e colocar do vereador. E quanto à emenda do vereador, eu discordo também. Me desculpe, é a minha opinião. Discordo porque, tipo assim, o que até onde eu entendi, eu não posso igualar, eu não posso comparar, por exemplo, aqui, vamos dizer assim, com todo respeito, imagine, pelo amor de Deus, mas eu não posso fazer uma comparação de uma gratificação para o Dr. Marcos e
para Kelly. Então, esse é um dos pontos que eu sou a favor do veto. Esse é o meu ponto de vista. Entendeu? E eu do vereador Braga, que não falei, eu não tenho como eu tirar aqui, fazer entendeu? Era só isso, por isso que está junto, tá bom? Do projeto. Eu só estou tentando mostrar, falar para os pares aqui, eu sei que eu não tenho intenção de querer comentar nada, só estou fazendo sim, esse não, breve tranquilo. comentário, porque aqui então, esse é o meu ponto de nós vista. estamos em um grupo de pessoas que são pessoas inteligentes, são pessoas que cada qual tem o que eu acho que não dá para igualar, né? Tem a sua linha de trabalho, eu respeito. Agora, senhor presidente, nós temos aqui nessa Casa de Leis 9 vereadores. Quanto é o salário do vereador presidente? Do presidente? O mesmo de vocês. Acabou. Mesma coisa. Só que assim, o vereador... Existe a mudança. Agora, respondendo a sua pergunta... Vereadores. Agora, quando você fala em chefia, que ele colocou aqui cargos de chefia, gente, é chefe em todos os setores. Vereador, então, respondendo a sua disparidade pergunta, nisso aí. Respondendo a sua pergunta do salário do presidente. Sim. Eu tenho eu trabalho assim, minha linha de raciocínio funciona assim. Eu acho que eu tenho que estar aqui, para mim, eu estou à disposição do povo. Aqui nesse exato momento, eu estou aqui à disposição dos vereadores também. E quando eu entrei, é a primeira vez que eu sou presidente, né? E claro também que claro que eu fui reeleito, mas eu não vou colocar um aumento para mim, como presidente. Você foi presidente, você vê como que é super diferente, né? Sim, totalmente diferente. Mas eu sou contra também, até então, que quando acabar a nossa gestão aqui, que o ano passado, né, a gente termina a nossa gestão, uns voltam, né, outros não, geralmente não voltam os 9. Sim. Eu vou combinar até com os próprios parlamentares aqui, para a gente colocar que o presidente ele tem que ter sim, uma ajuda a mais, porque é totalmente diferente. Só não vou colocar para mim, eu não acho assim, entendeu? Eu acho que eu não acho... Hoje nós estamos... Sim, hoje estamos iguais. Paritário, estamos iguais. Agora você vê, nós tivemos uma reestruturação aqui na Casa de Leis, da qual nós falamos. Você quer fazer essa remuneração para camarada tem ele vai fazer no seu rol de atribuições, não quis nada mais do que falar assim, não, porque fulano isso, aquilo. Eu dei uma olhada, eu entendi. Os companheiros aqui aprovaram o projeto, entenderam no início, né? E hoje a gente vem com um veto desse, né? Que eu, analisando, é uma coisa assim, projeto que não deveríamos estar aqui discutindo de 2 artigos do projeto de lei. Puxa vida, sim. Quantas coisas às vezes a gente tenta ajustar as coisas. As mensagens que estão aqui, falta uma interpretação, até mesmo ver. Então, eu estou questionando. Se tudo depende de um parlamento, todas as ações administrativas, que uns dias nós vamos receber nessa Casa de Leis, o projeto. Dentro desse projeto, nós não podemos jamais apresentar emendas e propostas, porque nós não temos aqui na Casa de Leis um corpo técnico para poder olhar o orçamento. Tem o corpo técnico, mas para poder ajudar a gente, tira daqui, põe ali. Eu fiz numa proposta orçamentária lá no passado, nós fizemos aqui uma apresentação, uma proposta de emenda no orçamento para pavimentar um certo bairro. Aquilo foi certinho, foi justificado. Eu conversei lá com a secretária de Finanças. E ela mostrou o caminho e direcionou por onde a gente poderia fazer isso.
A gente fez, foi aprovado aqui em plenário, os vereadores aprovaram, depois vem um veto porque não quer fazer, porque não concorda. Viu? Não é todo mundo que tem a mentalidade de setores administrativos. Cada qual tem uma linha de pensamento. Então, eu estou tentando dizer que a posição do histórico do veto chega a ser brincadeira, não é legal para nós, porque nós somos vereadores constituídos. Cada um de nós aqui tem uma responsabilidade muito grande para com o município. E eu jamais, vocês me conhecem aqui na Casa de Leis, eu prezo para a questão de financeiro, de tomar cuidado. O que está sendo feito aqui, ele dá de economia para o município R$400 mil por ano. Se você colocar isso nos 4 anos de mandato, que seja dentro dessa nosso grupo de trabalho, são 1.600.000, gente. Isso diretamente, fora os encargos. Então, nós estamos falando no montante aí de 3 milhões. Então, isso é muito dinheiro que daria para se construir, de repente, um posto de saúde num bairro, uma creche que a vereadora outro dia solicitou lá, um PSF na região do Jardim Bandeira, naquela região que está carente. Então, essas coisas que a gente tem que estar olhando. Isso quando eu falo em plano de gestão, eu estou falando sobre isso. Você tem um funcionário que trabalha com você, ele ganha o seu salário, vamos lá, desculpa, Márcia, escriturário, né? Ela ganha o seu salário. Ganha ainda uma gratificação em porcentagem? Beleza. Só que se nós olharmos pela colocação que deram lá em cima, em números, e nós olharmos pelas porcentagens que nós temos aqui dentro, o pessoal da Câmara está defasado, gente. E olha o trabalho que eles têm aqui. Imagine só você ter um trabalho do assessor do Francisco, aguentando 9 vereadores na cabeça. A Márcia como escriturária, né, como secretária aqui geral da casa, aguentando todo mundo. E às vezes você olha assim, se você olhar pela porcentagem do que faz, não cobre aquilo lá em cima. Então, a gratificação em si, lá em cima, nesse parâmetro que eu achei que deveria ser aqui, ele mexe ali, ele muda ali 3, 4, meia dúzia de referência, o resto está tudo no padrão que o prefeito colocou. Então, eu jamais, eu peço assim, desculpa para os nobres vereadores aqui, eu não quero onerar os cofres públicos, dar prejuízo aqui, não, eu só quero tentar fazer as coisas para que venha ser melhor, porque nós, presidente, nós passamos, vai vir uma nova geração, vai vir um novo grupo de trabalho aí, e esse grupo de trabalho tem que tentar pegar, já que nós consertamos isso aqui, vamos deixar ele alinhado, para que lá na frente ninguém tenha problema. E se preocupe somente em administrar e gerenciar o município. Porque as questões administrativas de você ajustar isso não é bom para ninguém. Se você olhar lá em cima no Congresso Nacional, os ajustes que o presidente está fazendo lá, isso para toda uma nação, trava todo mundo. E a gente não quer isso. Eu quero que venha continuar. Beleza, vamos embora, ajustou e vamos tocar. Então, é isso aí que eu sou contrário. A questão do veto, respeito o ato administrativo do prefeito. Não me imponho nessa questão administrativa. Respeito mesmo. Só que, tem que estar na hora de começarmos a ter esse diálogo, esse papo de ideia assim, para a gente poder ver as coisas acontecer em nossa cidade, né? Então, seria essa colocação que eu teria que dar, sim, só desculpa, senhor presidente, os pares aqui, mas é uma ideia que eu queria muito ter tentado conversar assim, um pouco antes da nossa sessão, para a gente conversar. Mas eu falei, não vou falar nada, mas de repente aí você começa a ler novamente, a dona Creide, a leitura especial que ela fez aqui, você vai vendo que as coisas não são da maneira que você olha no primeiro impacto, ela tem uma diferença. Então nós aqui somos pessoas constituídas, pessoas inteligentes, sabemos do porquê disso aqui, da maneira que está, nós não queremos prejudicar ninguém, sou favorável, vocês sabem, ao cargo comissionado, para mim tem que ter gente para trabalhar, só que a questão de essa gratificação, ela pesou um pouco em alguns fatores aqui.
E essa correção que eu fiz, ela jamais vai dar prejuízo aos cofres públicos. Então, quando se escreve as coisas, quando se fala as coisas como nós estamos falando, de repente nós podemos falar alguma coisa a mais. Mas quando se escreve, chega a ser vergonhoso de saber que tem um corpo que escreve dessa maneira e as interpretações da lei, elas não são conforme teria que acontecer. Tá ok, senhor presidente? Voltando, né, que nem eu falei para você, eu discordo, eu sou a favor, eu voto sim o veto, eu acho que eu voto sim. Porém, que nem eu falei para você, claro que eu concordo com bastante coisas que você falou, mas no geral, o que eu entendi aqui? Você falou sobre a secretária. Eu não posso comparar a minha secretária com a recepcionista, é totalmente diferente. Eu não posso dar uma gratificação para a minha secretária no valor de, vamos lá, um exemplo, eu vou dar uma gratificação para a secretária de 1.000. Eu não posso dar a mesma coisa para a recepcionista, porque senão, veja bem, aí, então, peraí, então não tem sentido nenhum eu pegar uma responsabilidade sendo que eu tenho o mesmo grau de gratificação. Outra coisa, assim, vereador, pelo amor de Deus, com todo respeito ao sua emenda e tal, voltando a falar da emenda do vereador Braga, esse aqui, o nível superior, eu entendo que, claro que é super importante, né? Lógico que é, quem puder fazer, sim, mas é uma outra emenda também, que se a gente for a favor, que eu não concordo, o vereador Braga pede na emenda dele, coordenador, né, vereador? Então, coordenador, Então, mas já que nem vocês falaram para mim, aí, que pode prejudicar os outros cargos, se for prejudicar, eu prefiro tirar. isso, Porque você eu não entendeu? quero prejudicar ninguém. Aí não tem como a gente, ele não vai conseguir lá na GCM, lá, ele não vai ter o pessoal, o cara que ele precisa para coordenar com ele, o cara não tem nível superior. Mas se que for é o que meu nem pensamento. você falou, lá com faculdade de outro setor, a guarda não vai precisar de faculdade, mas de outro setor precisa, daí fica meio chato. Se for prejudicar os outros setor, eu prefiro tirar a minha emenda. Certo. Vereadora. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora, colegas vereadores e ao público que está acompanhando online. Eu concordo com o vereador Nialco, né, quanto à justificativa. Realmente, a justificativa eu achei que não foi válida. Porque se a gente não pode propor emenda, então, né, fica complicado. Inclusive, a questão também do orçamento. Eu entendi que que a Câmara não apresentou um orçamento, aí tudo bem. Mas falar que vai prejudicar o orçamento, que vai aumentar o custo, aí não, concordo também com o vereador. E isso não está relacionado com o meu voto, tá, vereador? Porque, inclusive, o senhor falou uma palavra na sessão passada a respeito da gente tentar criar um critério, né, um critério mais objetivo para a gente definir essas gratificações. Eu concordo. Inclusive, eu conversei com a promotora, estive com ela, conversei a respeito também do artigo que define lá, que fala sobre o cargo em comissão ele ser exclusivamente para quem tem um curso superior. Eu acho que tem que valorizar isso, eu concordo, mas ela até explicou para mim que realmente para o prefeito, né, para o executivo, para o administrador, ele não vai procurar a questão técnica, ele tem que ter o cargo de confiança, tem que ser uma pessoa da confiança dele, que ele entende, né, que vai atender as expectativas dele. Então, eu voltei atrás por conta disso. Até eu já tentei, conversei várias vezes aqui, eu queria chegar no consenso, no denominador comum, para propor essa gratificação através de emenda, e eu não consegui. Então, eu falhei nesse aspecto, porque eu não tive tempo suficiente para elaborar e para amadurecer essa ideia. Então, por conta disso, eu queria tentar achar um equilíbrio, né, um parâmetro assim, de equilíbrio entre a necessidade do executivo, porque eu entendo, para o servidor, 2.000 só de gratificação, ele não vai conseguir, às vezes, preencher aquela função, aquele cargo, que é muito difícil, né, porque, às vezes, dependendo da situação, se, por exemplo, uma pessoa ganha lá R$2.000, né, um servidor é serviços gerais e ele tem um cargo em comissão, que ele tem uma responsabilidade muito grande, tem um volume de serviço muito grande, ganhar mais 2.000 só. Então, eu achei que, realmente, o valor não foi adequado, o valor que o senhor propôs. Então, por conta disso, eu voltei atrás, eu amadureci a ideia por conta disso. Mas, realmente, a justificativa não é válida, tá bom? Senhores vereadores, o voto parcial de autógrafo de lei complementar 007/2023 continua em discussão. Vereador Ney. Bom dia ainda, né? Tá meio-dia, né? Bom dia, né? Já é boa tarde.
Então, boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras e público aqui presente. Em questão desse projeto, né, desse veto do projeto, né, da emenda, eu sou favorável devido ao que nós vereadores, né, somos um grupo de vereadores, essa é a minha segunda gestão. A primeira serviu como que uma escola, né, para a gente aprender, trabalhar. Porque a primeira é muito difícil, quando a gente entra um pouco sem experiência, né? Então, qual foi a minha experiência? Minha experiência foi o seguinte, a gente trabalhar querendo ser um vereador, eu não estou aqui julgando ninguém, entendeu? Eu só estou colocando o meu posicionamento. A gente querer julgar, atrapalhar uma administração ou outra, não vai resolver problema nenhum para a população, né? Então, a gente trabalha como se fosse uma engrenagem, né? A engrenagem, ela não trabalha com um rolamento só, né? Ela trabalha em 3 rolamentos. Então, como que ela funciona? O legislativo, o executivo e o judiciário, né? Então, é aquela engrenagem que ela tem que encaixar uma com a outra para poder dar funcionamento na máquina, né? Então, se a gente catar e ficar separada uma da outra, o que vai acontecer? Não vai ter funcionamento, a máquina não vai andar. Então, é como se fosse um globo terrestre, ele não vai girar, vai ficar parado o planeta, entendeu? E o planeta parado não vai ter nada, não vai ter vida, não vai ter nada. Então, a minha intenção, o que é? Eu aprendi, né, desde a primeira gestão, é o quê? Trabalhar em conjunto. Eu me aprofundei no quê? Fui lá ver o porquê do veto. Fui na prefeitura, saí há pouco tempo de lá, né, vim até correndo para a Câmara. Porquê do veto? Porque está tendo esse veto, que ele veio na sexta, né, o pedido, então eu corri hoje cedo para saber, né, o porquê. Aí eu entendi o lado, né, do Poder Executivo, porque a máquina ela não trabalha sozinha. E outra, eu jamais vou trabalhar de graça. Eu vou fazer uma função a mais do que é obrigatório para mim, sem receber nenhuma remuneração, entendeu? E se a remuneração for abaixo do que eu mereço, né, dependendo do cargo que a pessoa exerce ali, a pessoa não vai trabalhar contente. Você já viu algum funcionário trabalhar contente sem ter pagamento ou sem receber aquilo que ele merece? Então, eu fui lá entender a situação. Então, por isso que eu sou a favor do veto, né? No primeiro, nós teve a votação, aprovamos, né, a emenda do vereador, dos 2 vereadores. Não fiz nenhuma emenda, né? Como a vereadora não teve tempo, ela falou, o projeto chegou um pouco antes, né, de nós entrar em recesso, né, mas ela não teve alguns, ela tem o trabalho dela, né, estava em recesso à Câmara, mas ela continuou no trabalho dela, não teve o tempo de pegar esclarecimento para poder fazer uma emenda, né, mas eu também não me achei, tipo assim, quando eu vi o projeto, eu não achei legal eu fazer alguma emenda, porque não achei nenhuma justificativa assim para me fazer alguma emenda, porque o vereador já tinha feito a dele. O outro vereador, que o Braga, e o Nidelco fez, cada um fez a sua, então eu respeitei a emenda de cada um. Só que aí a gente, vamos se aprofundar aí no trabalho do Poder Executivo, aí eu achei o quê? Que a gente deveria saber o porquê do veto. Então fui lá, reconheci o problema do Poder Executivo, o porquê, né? Que ele não se agradou com a emenda, né, do projeto, que ia atrapalhar a administração dele. Então, a gente não quer, nós vereadores não quer atrapalhar ninguém, a gente quer que todo mundo trabalhe feliz, né, que receba o que é de merecido, para o nosso munícipe, né, ficar contente que a administração está trabalhando bem. Então, se a gente, tipo assim, não aprovasse esse veto aí, o que vai acontecer? A administração, a engrenagem não vai girar. Se ela não gira, quem vai ser prejudicado? A população. Então, eu acho que é errado, né? A gente tem que trabalhar pela população, nós vereadores, né? Nós somos a ponte para a população. Então, a gente tem que sempre estar analisando aí, né? E quero que o vereador tenha respeito à nossa votação, entendeu? Sempre a gente é um conjunto de amigos que trabalha junto aqui. A gente tem que sempre estar marcando alguma reunião para a gente estar entrando num bom senso aí, para estar trabalhando pela população, né? Eu peço desculpa ao vereador, né, porque a gente tinha votado a favor e hoje nós estamos votando contra a emenda do senhor, né? E o Braga, como consciente, né, viu que vai prejudicar, já está retirando a dele também, né? Não sei se vai dar tempo de tirar a emenda dele, né? Então, esse é meu posicionamento, e quero que o vereador entenda, entendeu? E peço desculpa a todos aí, né, se falei alguma coisa que veio, tipo, a ofender alguém aqui, né? Mas esse é meu posicionamento, entendeu?
E quero que nós se unamos cada vez mais para poder nossos munícipes ficar contentes aí com o trabalho que está sendo executado, né, para a nossa cidade. Tá bom? Muito obrigado. Senhores vereadores, o veto parcial do autógrafo de lei complementar 007/2023 continua em discussão. O veto parcial ao autógrafo de lei complementar 007/2023 está em votação nominal. Antônio Marcos Nidialco. Não. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Cristiana Aparecido Braga. Sim. Isael Campos Barbosa. Sim. Isarildo Moreira Farrapo. Sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim. Valesca Menezes Garcia. Sim. Valmir Bedoni dos Santos. Sim. O veto parcial ao autógrafo de lei complementar de número 007/2023 está mantido. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a segunda sessão extraordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos internautas que nos acompanharam. Bom dia a todos, fiquem com Deus.